Criar uma aplicação Plant PX 510. É uma aplicação de várias áreas aqui. A área principal, área servidor de dados. E para o servidor de análise de eventos. E o servidor de telas a gente vai colocar na raiz aqui da área. A gente criar uma aplicação, eu tenho que ter a biblioteca, tá vendo? Então eu tô com a biblioteca 510 aqui. Aqui dentro da biblioteca, tá vendo que tem um HMI aqui, ó, Factor Talk View SE, que é o projetinho para a gente criar aqui no FTView, tá? Então, ó, FTView Site Edition, aí eu criei uma aplicação Network Distributed, coloquei o nome da aplicação de PPAX 510, né, que foi 510 aqui. Aí eu criei uma área para servidor de dados, uma área para servidor de alarmes e eventos, aí eu estou criando servidor de telas, tá? Qual que é a regra que nunca dentro de um mesmo folder, assim, ó, você pode ter mais de um servidor. Então, eu tenho um servidor de telas na área, tá vendo? Eu vou pôr um servidor de dados dentro desse folder dados. Vou pôr um servidor de alarmes e eventos dentro desse folder FTAE. Se eu tiver mais servidores de dados, eu crio uma nova área aqui, dados 02, dados 03, entendeu? Então tem que ser único, né? Aí ele cria o servidor de telas, ele já cria tudo que eu tenho no servidor de tela. Então, display, objetos globais, as imagens, dá para a gente criar template de gráficos, né? Então, ele já cria tudo, macros, tudo que a gente vai precisar. Então, a biblioteca, a- tem uma ordem certa aqui da gente carregar, que é sempre começar pelas imagens, poderia pôr depois as macros, aí os objetos globais e, por último, as telas aqui. Então, o que é obrigatório é a imagem aqui primeiro. Se você vier aqui, ó, eu vou lá no meu RA, Biblioteca 510, Vector Talk VSE, imagens, dou um Ctrl A aqui, ó. Aí, desse jeito que ele é um pouquinho mais rápido do que se a gente consegue arrastar também direto aqui do folder. Poderia pegar aqui e arrastar, ele vai também. Mas desse jeito aqui é mais seguro, assim, entendeu? Tá vendo que ele tá carregando aqui, ó? Aqui da biblioteca.
Depois eu vou pegar o quê? Então, lá, imagens. Eu vou pegar esses objetos globais aqui. Aí ele pega tudo, abrir, aí ele vai carregar os objetos globais. Ó, Fê, então agora eu já tenho os objetos globais, tá vendo? Então, se eu pegar aqui, ó, PMotor, então esses objetos globais são objetos que a gente vai usar nas telas depois, entendeu? Último, vou carregar as telas aqui, ó. Então, ó, global e agora os displays. Os displays. E aqui, ó, Fê, tá vendo que ele tem um template aqui na biblioteca? Que é um template, tipo, é um modelo, certo? E aí ele tem aqui, ó, o template para o FactorTalk View SE e é o arquivo de backup do FTView, ó. Aí ele tem o template do 5100 e o template com a biblioteca do 5100. Ó, se a gente clica aqui, eu consigo restaurar essa aplicação aqui na máquina. Qual que é o detalhe aqui desse template? Ele é um template em local, aplicação local. Então a gente tem que restaurar ele e depois copiar ele para um projetinho distribuído, entendeu? Esse template aqui, Fê, ele tem as bordas para você fazer a navegação das telas, entendeu?
gente navega assim, ó. Eu vou estar, aqui você vai ver como fazer do zero, entendeu? E aqui, ó, no FTView, tipo, que é local station. Daí não tem aqueles folders lá na aplicação. A aplicação quando só tem um computador e um controlador, sabe? Eu nunca recomendo criar isso aqui mais, porque agora a gente tem esse Network Station, que é parecido com esse aqui, só que já distribuído. Então, basicamente, isso aqui não compensa mais fazer desse jeito, tá? Só que o template eles fizeram, né? Então, a gente tem que pegar aqui deles, esse local aqui, e jogar para o distribuído. Tá carregando nas telas ainda, tá vendo?
Ó, então agora, ó, esse projetinho aqui do template com a biblioteca, o único problema é que ele é local, mas ele já está com a biblioteca e com esses displays aqui, ó. Esse display, então tem display nível 1, nível 2, aí você tem o cabeçalho aqui, ó. Cabeçalho para você navegar nas telas, tá vendo? Isso aqui que já está tudo prontinho. E daí a gente parametriza e cria as nossas telas daí. Só que o que acontece? Isso aqui é o template, então esse é o modelo. Aí eu vou criar uma tela área 001. Então, onde está escrito template, eu vou trocar por área 001, display, nível 1 e o nome do display, entendeu? E isso eu já poderia até tirar aqui, ou simplesmente substituir aqui o template. E aí você tem que ir duplicando e criando as suas telas, entendeu? Então, o que que ele tem além da biblioteca, né? Ó, deixa eu ver aqui. Tá vendo que a gente tem algumas coisas aqui, ó, do header, que é do cabeçalho, alarmes, algumas coisas de objetos, e ó, template custom L1, tá vendo? Isso aqui que eu tenho que copiar para esse projeto aqui, entendeu? Então, como que eu copio? Quando a gente cria um projeto aqui no FTView, ele fica aqui nesse usuário público aqui, então, ó, pelo Windows User, Public, Documents, RSView Enterprise, SE. Aí eu vou ter os meus HMI Projects, que são os projetos de servidores de tela. Aí lembra que a gente pegou o template ou o template com a biblioteca aqui, ó. Aí o que eu tenho que fazer? Copiar as imagens, tá vendo? Igual a gente fez aquela hora, né? Então, se eu vier aqui, imagens, só que daí eu vou lá naquela pasta Public, Documents, ASV Enterprise, SE, HMI Projects. Aí eu tenho aqui template, seleciono tudo. Posso falar yes to all ou no, que são as mesmas imagens, né? O que que é legal sempre pôr? Se eu importo um global, ele usa uma imagem. A imagem não está no projeto, ele vai ficar com erro, entendeu? Por isso que primeiro a gente põe as imagens, daí pega o global e as telas usam o objeto global. Então, se eu coloco tela antes do global, a tela vai buscar a referência do global, ele não existe, vai dar erro, entendeu? Por isso que a gente põe primeiro imagem, global depende de imagem e tela depende de global. Por isso que vai nessa ordem. Uhum. Deixa eu ver aqui é tudo do template só. Importei os templates. Aí, se a gente olha aqui no folder da biblioteca, então se eu for lá na biblioteca, 510, ó, Factor Talk View SE, eu tenho uma pasta de macros. Essas macros, elas ajudam a gente na navegação. Então eu tenho que importar isso aqui para o meu projeto. Lembra que eu falei que dá para arrastar assim?
Ele ainda está importando aqui, tem que esperar. Já foi, ó. Tá vendo? São as macros, ó. Entendeu? Eu arrastei e ele foi. Aqui tá o display, o cabeçalho. Tudo aqui, ó. Então, lembra que eu falei? Template é um modelo, certo? Mas eu quero criar uma área minha. Então, eu vou ter que começar por onde? Pelo global aqui, ó. Eu tenho um template de navegação do nível 1. Tá vendo aqui? Aí que eu vou ter que fazer aqui no global, duplicar. E ao invés de template, o que eu vou fazer? Área 001, por exemplo. Tá vendo? Então, eu dupliquei o template para área 001 L1 Navigation, certo? Que é o quê? Que daí tem os menuzinhos aqui do nível 1. Do nível 2 e nível 3, ó, aqui também está o global do template. O que eu vou fazer? Duplicar. E onde está template? A001. Tá vendo? Então agora eu tenho os meus botões para navegação do nível 1, nível 2 e nível 3. Tá? Agora aqui em cima, ó, no template, display nível 1, eu vou duplicar e vou criar minha área 001, display nível 1, tá vendo? Que é para ter uma tela nível 1 de início. Eu tenho que ter o meu cabeçalho. Aqui está vendo que você pode ter para um monitor, para o monitor 2, para o monitor 3, para o monitor 4. Aqui, se eu tiver um cliente com 4 monitores, né? Você pode usar isso daqui para o 2, outro para o 3, outro para o 4, para já estar preparado assim, com alguns filtros diferentes, entendeu? Normalmente a gente vai fazer sempre com o monitor 1, então duplicar no lugar de template A001, tá vendo? Então eu já tenho o meu monitor. Aí quando eu clicar, ele vai abrir uma tela nível. No início, a tela nível 1 e logo em seguida a tela nível 2. Então a tela nível 2 dessa área, a área 001, display nível 2, e eu vou ter depois a minha tela do nível 3. O nível 3 é o nível mais abaixo. Então, agora eu já tenho o meu cabeçalho. Aí esse cara aqui, ó, display map, tudo que for template eu não uso. Eu jogo sempre, eu vou criar para minha aplicação, entendeu?
Eu preciso desse cara, já tenho o cabeçalho. Aí depois a gente vai vendo esses para ter o relatório, um de trend, aí a gente vai implementando. Eu vou ensinar você a criar essas telas, tá? Aí se eu olhar lá na macro, eu vou ter aqui, ó, o display. Vamos ver que ele vai abrir aqui, ó. A gente não copiou as macros do projetinho lá, né? Vamos lá, usuários, click, documents, RSView, SE, EDMI, aí aqui template, as macros aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Template, client, startup, dual monitor, single monitor, tá vendo? Vamos jogar para cá. Tá faltando também inserir os tags ainda dessa aplicação. Os tags da aplicação, eles ajudam o... Eles fazem a parte de segurança, o usuário, que nível do usuário e tudo funcionar. Então você tem uma série de policies ali. Então, ó, eu vou ter Client Startup Single Monitor. Então, ao invés de usar template, o que eu vou fazer? Área, certo? E aqui no meu área 001, ó, ao invés de abrir o template monitor 1 header, eu vou abrir quem? Área 001, monitor header. Aqui no lugar aqui de template, ó, 001. E vou abrir a tela nível 1. Display L1. É um parâmetro. Eu vou jogar aqui no A001M1. Aí, ó, aquele repaint. Então, eu vou também atualizar. O que que é o repaint? Tem um botão no que você atualiza as telas. Então, a gente já tira do template. A macro já está atualizado. Aqui no repaint, duplicar. Ao invés de template, é um repaint. Tá vendo? Aí aqui no repaint, abrir o template. O que que eu vou abrir? Anel A001. Ó, salvar. Agora eu tenho que fazer o quê, ó? Eu criei uma tela nova. Essa é a parte mais chata da configuração.
Mas é legal você aprender porque que é chato, é bom aprender. Então você vem aqui, ó, cabeçalho, eu tenho essa barra aqui. Tá vendo? Essa barra aqui, ó, tá vendo que quando eu seleciono, eu estou selecionando um monte de objeto ali, ó, tem vários botões. Isso aqui é porque ele é um objeto global. Então se eu venho com o botão direito e eu falo assim, ó, Edit Base Object, ele vai abrir o objeto global. Só que qual objeto global que estava naquela tela que eu dupliquei? O do template. E eu não quero o do template, eu quero usar o objeto na minha tela que já é o objeto da área um, entendeu? Então o que eu tenho que fazer aqui? Tem que tirar fora esse cara, eu deletar, ó, e vou pegar e abrir o meu objeto global da área um. Eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, e eu vou fazer o que aqui? Ctrl V. Acertar ele na mesma posição que estava antes, entendeu? Então agora, ó, se eu seleciono esse objeto, Edit Base, eu vou no meu área um, tá vendo? Então tá vendo que tá escrito aqui, ó, Level 2 Bottom 1? Você vem aqui, tá vendo que eu tenho aqui os botões? Ó, aqui eu tenho o texto, ó. Level 2 Bottom 1. Eu vou chamar isso aqui de tela 001. Ó, tela 001. Então, a hora que eu vier aqui e salvar todo mundo aqui, esse cara vai atualizar, vai virar o tela 001. Se eu rodar aqui, ele atualiza. Agora vamos começar a brincar já no cliente, só para você ver. Tem vários parâmetros aqui que ainda estão faltando, né? Vendo esse cara aqui, ó, os tags. Tem que importar lá ainda. Ó, aqui os alarmes ele ainda não atualizou ainda. Tem que fechar e abrir, ó. Ou não. Tela 001, tá vendo? E aí, aqui no nosso global, ó, tela 001,
Aí eu vou vir aqui no botão. No botão ele tem um script de navegação. Aí estava abrindo o template. Eu vou abrir agora o meu A001 display L2, tá vendo? Salvar. E aqui no A001 display L2, eu tenho de novo um botão. Ó, se eu for lá no Base, tá vendo que ele tá aqui, ó, nível 3? Só que ele também é o do template. Eu não quero mais o template. O que que eu quero? Então tem que deletar esse cara e pegar o nosso global aqui, ó, esse cara. Então a minha tela 1 chama tela 1 e o meu botão aqui, ó, tá chamando a tela 1 nível 3, só que do template. Eu vou querer ele do A001. E aí, beleza, Fê? Vou criar meu servidor de dados aqui, ó. O servidor de dados, a gente habilita ele como servidor de alarmes e eventos, tá? Os tags, para ficar completo. Então, eu vim aqui em Tools. Tá vendo aqui, ó? Tag Import Export Wizard. Eu quero importar de um CSV file. Qual projeto? No meu projeto que chama PPX510. Então, Site Edition. Esse cara aqui, ó, PAX510. Já tinha um outro criado aqui para ajudar. Não, então eu criei esse PAX510 EDMI. Os tags, o CSV está lá na biblioteca. Tá vendo que ele fala aqui, ó, sucesso? Ok. Vou criar um client aqui. PAX510 aqui. Aplicação PPX510. Em inglês, o servidor de telas é o PAX510. E a minha macro de início aqui é o meu A001 Client Startup, tá vendo? Aí ele roda sempre maximizado, não tem barrinha de nome em cima. Na segurança pode deixar tudo default, tá legalzinho. Então aqui já vai quase funcionar a biblioteca. O que falta ainda? Parte de segurança do usuário. Então, hoje o Plano PX já obriga a gente a criar
Então, restaurei um template, já puxei tag, já está com a biblioteca, já tem a estrutura para navegar a tela, só que eu vou ter que ir parametrizando aqueles objetos globais, que eu pus o nome de tela. Falta agora eu criar a área da minha aplicação, né? Então, normalmente a primeira área a gente chama área 01, e é o que vem default nos objetos. Aí, o que significa? Usuários, eu posso ter numa fábrica área 1, área 2, área 3, então, a recepção, a produção, aí depois às vezes tem uma área de invase, área de armazenamento. Então, o usuário do armazenamento, ele vai transferir produto entre tanques, mas ele não vai ficar ligando produção, entendeu? Então, daí você chama área 100, área 200, área 300, área produção, que você quiser o nome, né? Mas daí já fica bloqueado. E o motor, por exemplo, quando eu crio um objeto motor, ele já tem essa, esse parâmetro da área nele. Então, se o usuário não for daquela área, ele não pode dar comando, entendeu? Aqui, ó, ele está com vários errinhos, por quê? Ele, tá, ele tem aqui já um resumo de alarmes. Como a gente ainda não parametrizou, ele fica com esses erros. Mas eu vou enganar ele. Para enganar ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na minha tela, display nível 2, eu ainda não copiei aqui a minha barrinha. Então, eu vou copiar aqui o global, é uma vez só, depois eu só edito o global. Aqui, ó, tô vendo que eu tenho os parâmetros. Aí fala assim, ó, qual que é o grupo desse parâmetro? Então, eu vou chamar área 001. Qual que é o grupo, o nome do grupo de alarmes, do subgrupo, né? Então, eu posso ter área 001, tela 001. Aí ele fala assim, quando a gente está aqui navegando, então eu estou aqui no nível 1, aí vai abrir aqui. Ele pergunta, tá vendo essa barrinha que está em falha aqui, ó? Porque eu não pus o parâmetro. Então, como essa tela, área 1, no nível 1, ele está na posição 1. A tela 1 também está na posição 1, entendeu? Então, eu vou pôr o parâmetro aqui. Então, quando criar uma tela 2, eu vou deixar lá 1, 2, no nível 2, entendeu? Que daí fica onde você selecionou. Então, ó, L2, bottom clicked. No nível 2, qual o botão que eu cliquei? É o botão 1. E no nível 3, também é o botão 1, tá? E aí, qual que é o alarme aqui? Vou pôr ALM01. Vou pôr isso aqui para todo mundo, pelo menos ele já não dá mais erro, entendeu? Não pode deixar em branco. Salvar esse cara aqui. Essa aqui é a tela nível 2. Eu ver aqui na tela nível 3. Ó, ele foi no template. Então, eu não quero. Eu quero L, L2 e L3. Então, eu quero esse cara aqui lá no 3 também. Tem um arraste fino aqui.
tem que apertar aqui o Shift. De comandinho aqui. Então, salvei as telas. Aí, cada tela eu tenho que Alarme grupo. Subgrupo. Aí, para funcionar certinho o alarme, a gente depois tem que criar o grupo e acertar o nome aqui, tá? Então, olha só, tela 1. Lembra que se a gente faz lá um home, olha lá, ó, agora tá vendo que já tá começando a funcionar? Dá um repaint. Então, na tela nível 2, a gente tem que arrumar ela. Ah, e no cabeçalho também, né? Os parâmetros. Hum. Vou dar um repaint aqui, ó. Ah, isso aqui a gente tem que acertar esses macros aqui também, né? Olha lá, tu viu que saiu os erros da bordinha? Ó, tela 1. Ó. Aí aqui tela 1, tava nível 2. Quando eu clicar aqui, vai ser a tela 1 nível 3, assim que eu arrumar lá.
Tinha um erro aqui, ó. Display nível 3, tá vendo? Tá, salvei tudo. Voltando então, Fê. Você faz até aqui lá no seu? Então, ó, tela 1, display área 1, nível 2 e nível 3, tá? Aí assim, o que que é nível 1, nível 2, nível 3? Só pra você lembrar. A aplicação aqui, ó, de química, né? Ela é bem legalzinha. Ela é quase boa para explicar. Vou partir aqui. A tela nível 1, nível 2, nível... O 3 é onde o cara opera com mais detalhes. Nível 2, você vê um resumo da área. A nível 3 é a tela do equipamento. Então, se ele vai fazer lá um reator, ele vai no reator e vê detalhes do reator. O reator pode trabalhar com 5 reatores. Então, no nível 2, eu vejo informações dos 5 reatores para ter uma ideia se todos os reatores estão funcionando, se algum está parado. E na nível 1 eu vejo a planta inteira, entendeu? Uhum. Aí é um overview, né, da planta, assim. Então, ó, eu quero que você chegue até aqui. Depois, aí onde a gente vai brincar mais? Entre a nível 2 e principalmente nível 3 agora, que eu quero que você consiga criar as coisas, tá? Para isso aqui funcionar, a gente começar por objeto, daí a gente faz na parte 2, tá bom? Então vou parar de gravar aqui. Aí eu já pego